Voltamos com o Papo de Negócios, hoje com William Périco, presidente da Aviesp, Associação Independente dos Agentes de Viagens do Estado de São Paulo. Fala um pouquinho da tua... No bloco você falou um pouquinho da tua empresa, ainda não falou, né, William? Não, vamos vai falar falar. agora. E em seguida a gente vai falar sobre a Viestur. Claro. A minha agência está localizada em Rio Claro, chama-se Wings Turismo, é uma empresa que já está com 21 anos no mercado. Que beleza. Eu estou lá 18, mas ela já existia, eu fui para lá e acabei adquirindo essa empresa. E a gente faz um pouquinho de tudo, né? Eu digo que a agência de porte pequeno, médio, ela não pode ficar restrita a um produto somente. Então a gente faz de Paris a Aparecida do Norte. De Paris a Aparecida do Norte. Quer dizer, você cobre tudo dessa maneira. Hoje a marca está muito com você, né, William? Você hoje tem regimenta isso, né? Nós temos, Luiz, uma característica um pouco diferente. Eu acho que cada empresa tem que ter a sua cara. O seu diferencial. A nossa empresa se especializou em grupos. Nós trabalhamos muito com grupos. E nós temos um diferencial que é, nós acompanhamos os grupos. Quantas viagens você fez em 2010? 14. 14 viagens. Então você vai perceber, né, que realmente o processo é interessante e a sua presença é muito importante. Você tem... É uma grande consultoria. Exatamente. Você tem, nesse diferencial, o que nós oferecemos? O que poucas empresas oferecem, que é estar junto com o cliente 24 horas. Você vai, às vezes, para um destino um pouco diferente, como Rússia, por exemplo. Eu não falo russo, mas eu me viro com o inglês, com o espanhol. E você sabe que às vezes as pessoas têm necessidades pessoais. Então nós temos um guia local que fala de história, fala de tudo, mas ele quer comprar uma camisa de um time russo para o neto. O guia não vai parar a excursão para isso. E nesse momento entramos nós, minha esposa e eu. Onde nós vamos carinho, essa presença. Pegar a pessoa no braço, vamos lá, olha, escolhe se ela quer azul, amarela, vamos nos comunicar e tal. Essa é a grande diferença do agente de viagem, né? Essa é uma grande diferença. Por quê? Uma grande operadora pode fazer o mesmo roteiro que eu estou fazendo, mas não tem isso. Não tem essa assistência. Nós temos um outro serviço, Luiz, que é muito exclusivo, que são as viagens para Disney, em que nós vamos e acompanhamos e levamos as pessoas. Isso já temos há 18 anos. E não só crianças. Não, mais famílias, por incrível que pareça. A gente tem o maior prazer em poder mostrar esse produto, que é um produto da família. A ideia do Walt Disney era de criar um local onde a família pudesse se divertir junta. Conviver. Né? Então, tem muita história, né? Você não está falando de um parque de diversões. Quem quiser conhecer melhor a tua agência, tem um site? Tem um site, é o www.wingstur.com.br. Wings é W-I-N-G-S. de asas. Tá aí no vídeo embaixo, vocês vão poder ver. Claro. Então, e agora, saindo da Wings, nós vamos para a Viestur. Claro. Esse ano já tem data e local. Tem data e local. Falar um pouquinho da Aviesp primeiro. Né? A Aviesp é uma associação que começou há 28 anos atrás. Eram 14 agentes de viagens que estavam sentindo a necessidade de ter um organismo que os representasse. Só do interior do estado de São Paulo. Só do interior do estado de São Paulo. Então, os nossos 18 primeiros agentes estavam em Ribeirão, Rio Preto, Campinas e tal. E a sede da Aviesp sempre foi em Campinas. Nós tivemos durante 20 anos um presidente que foi o Rocha, uma pessoa extremamente conhecida no mercado, grande nome do que fez a entidade. Isso. A entidade deve muito ao nosso ex-presidente, que hoje não está mais conosco, mas que foi uma pessoa que se dedicou de corpo e alma para a entidade. Ele vivia a Aviesp 24 horas por dia. Abriu mão da sua empresa, deixando a esposa e filho, para que ficasse à frente. A Aviesp para o Rocha era como se fosse a filha dele. Isso é verdade. A filha dele. Ele falava da Aviesp como se fosse um bem da família, né? E graças a toda essa luta dele, que foi muito difícil, ele foi muito criticado por posições duras e tal, mas sempre pensando tinha uma ideologia, no agente pequeno. O agente pequeno que está distante da capital, muitas vezes ele não é ouvido, Luiz. Ele tem dificuldade de se fazer presente. Nós falamos em distâncias dentro de São Paulo de 600, 700 quilômetros para chegar a São Paulo. Então, a função dessa entidade era fazer com que a voz do interior fosse ouvida. E o Rocha conseguiu fazer isso muito bem.
Hoje nós temos 400 associados no interior do estado de São Paulo. Temos um peso, porque, eu não sei se você sabe, o primeiro mercado do Brasil para o turismo é a capital do estado de São Paulo. Emissor. Em produção de número de passageiros embarcados e em produção de valores emitidos. Os dois. São Paulo. E o segundo? O segundo é o interior do estado de São Paulo. Segundo mercado, para vocês perceberem. O nosso interior do estado de São Paulo é o segundo mercado do país em muitas coisas. Estamos vendo aqui agora na emissão do turismo, do homem que viaja, da família que viaja. Exatamente. E o interior do estado de São Paulo tem uma força muito grande e muito do que se contabiliza na capital é produzido no interior. Sim. Porque nós temos grandes corporações, agências grandes em São Paulo, que atendem indústrias no interior, cuja produção dessas indústrias é contabilizada em São Paulo e não no interior. Quer dizer, nós podemos ser maiores ainda. Maiores ainda, mas nós não estamos disputando com a capital. O que é importante que as pessoas saibam, Luiz, é que a riqueza do nosso estado é uma coisa que nós não conhecemos. O próprio paulista e o paulistano desconhecem a força. Eu diria mais, o campineiro também não conhece. Também não conhece. Então eu fico muito feliz de dizer isso, porque nós superamos estados importantes como o Rio de Janeiro, né? Superamos o Paraná, superamos Santa Catarina, Minas Gerais, em produção de um segmento que as pessoas não têm ideia do volume de dinheiro que o turismo gera. Dinheiro, que significa emprego. Serviços e emprego. Impactando aí mais de 50 segmentos aí da nossa atividade principal. Né? Eu não sei se você sabe, mas a Organização Mundial do Turismo é um organismo que está ligado à ONU, ligado a vários organismos internacionais, aponta que o turismo é a primeira atividade em receita no mundo. Porque quando você fala em turismo, você não pode pensar só no transporte aéreo, no transporte rodoviário, no hotel, na locação de veículos. No restaurante. No restaurante, porque é tudo. É tudo. A pessoa que vai para um congresso, ele consome no restaurante, ele compra uma lembrança para a esposa, ele usa o táxi, ele vai ao teatro, ele vai ao cinema. Quer dizer, é uma cadeia. Né? Então, a cadeia do turismo, que engloba tudo isso, é a primeira fonte de receitas do mundo. E para nós entendermos até um pouquinho do que o William está falando, nós temos hoje o turismo de lazer, o turismo de negócios, feiras e congressos, o turismo médico, o turismo religioso, né? E do turismo de negócios, nós temos ali vários segmentos, né, William? Congressos, seminários, eventos, feiras. Isso, Luiz, aqui no Brasil o pessoal não despertou para isso. Ainda não despertou. Não. Mas é uma missão sua, uma missão nossa aqui. Sem dúvida. Ou seja, o turismo de negócios para feiras e eventos no país tem muito que crescer. Muito. Você fala, por exemplo, uma cidade do tamanho de Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes, região metropolitana fantástica, com poder aquisitivo fantástico. E ainda não ter o seu centro de convenções. Mas nós temos aí um projeto que o nosso prefeito, Dr. Hélio de Oliveira Santos, deve anunciar isso brevemente, que realmente vindo assim de uma pessoa autorizada a falar, com conhecimento profundo, uma pessoa viajada, dizer realmente que nós estamos perdendo a oportunidade, mas nós vamos recuperar essa oportunidade. Eu queria encerrar esse bloco, porque o nosso tempo é curto e a gente ficaria aqui a tarde toda para fazer, e você vai voltar comigo aqui outras vezes, sem dúvida nenhuma, para a gente conversar sobre esse fascinante mundo do turismo e dos negócios em si. Nós encerramos e voltamos, e aí nós vamos prometer ao nosso assinante que vamos falar sobre a Viestur. Claro. Essa feira fantástica que você deu uma guinada maravilhosa nela. Voltamos já.